aqui para a nossa diretora de secretaria. Diante de Deus e de vocês, dos promotores, juízes, eu vou falar só a verdade que aconteceu. Sou culpada, sim, doutor, do que eu fiz. Vamos chegar lá. Nós temos um rito a ser seguido, tá? Que Vossas Excelências tenham sim a capacidade de se indignar com um comportamento dessa natureza. Ela se arrepende do que fez. Ela está aqui de peito aberto para receber a condenação dela, que certamente ela já sabe que ela vai ser condenada. Por quais motivos a senhora deseja depois? Não, só não queria ver ela, só isso. Mas, mesmo não querendo, eu vi, né? Aí eu falei assim mesmo, tu vai me matar. E ela só falava assim pra mim. Eu escutava benzinho ela falar, tu não vai ficar comigo, tu não vai ficar com ninguém. Hoje, o foco do júri está em Ellen Vânia Pinheiro Maia, acusada de um crime grave, tentativa de feminicídio. A vítima, Brenda Silva dos Santos, relata uma perseguição implacável e um ataque com faca que a deixou com múltiplas lesões. Este vídeo traz a íntegra do julgamento, onde cada detalhe é crucial para entender a dinâmica desse caso chocante. Compare os depoimentos e diga: quem está falando a verdade? Muito bem. Chegou ao meu conhecimento que a senhora manifestou o desejo perante as oficialas de depor neste plenário do júri sem a presença da ré. Sim. É isso? Sim. Podemos saber os motivos? Por quais motivos a senhora deseja depor? Não, só não queria ver ela, só isso. Mas, mesmo não querendo, eu vi, né? Que ela, que eu tava ali atrás, eu vi ela que na hora que ela entrou, chamaram o nome dela. Eu acho que ver não... Sim, só não queria também falar na presença dela. Na presença dela, ok. Muito bem, atendido o pedido formulado pela depoente nos termos do artigo 217 do CPP, atendo o pedido formulado pela depoente, permaneça a ré no local em que se encontra, depoente prestar declarações neste plenário sem a presença da denunciada. Já afirmado, prestou declarações na polícia. A depoente está à disposição das partes pela ordem do Ministério Público. Dr. Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, dona Brenda. Bom dia. Dona Brenda, a senhora conhecia a acusada? Sim. A senhora teve um relacionamento com ela? Sim. Não deu certo? Não deu certo, eu terminei e ela não aceitou a separação. Como foi que isso aconteceu? Eu já estava separada dela já faz 2 meses. Aí eu trabalhava no shopping, no Boulevard. Aí a gente morava alugado, a minha mãe que pagava o meu aluguel. Aí uma vez ela foi lá no meu trabalho, eu trabalhava lá no Picanha Mania como cozinheira. Ela foi lá no meu trabalho e quis voltar comigo, eu falei que não. Aí ela correu aquela doca quase todinha atrás de mim, eu correndo. Aí eu parei na frente de uma coisa que tava tendo festa, aí os segurança não deixaram ela tocar em mim. Aí ela queria me botar dentro do carro, aí eu falei pra ela, não vou contigo. Ela falou, não, tu vai. Eu falei, eu não vou. Aí eu perguntei pro motorista pra onde ela tinha pagado o táxi. Ela falou, aí o motorista falou, ela pagou por Ver o Peso. Eu falei assim, mas eu não moro por Ver o Peso, eu moro pra Encoraci. Aí eu saí de dentro do carro e fui embora. Então... Ela estava armada nessa oportunidade? Eu não sei se ela estava armada, porque eu não fui. Aí eu corri e peguei um ônibus até no Tenoné. Eu desci no Tenoné e peguei o outro ônibus para Encoraci. Eu moro bem atrás do Atacadão. Quando eu desci, fui-me embora, tá? Passou de um tempo, uma vez eu fui no supermercado com a minha mãe, que ela trabalhava bem na frente do Matheus. Ela correu atrás de mim com justamente a faca que ela me furou. Então, após o término, ela ficava rondando a senhora, ficava seguindo a senhora, fazia ameaças à senhora? Sim, aí ela pegou e falou que quando meu filho ia para a escola de tarde, a minha mãe morava bem do nosso lado, quando eu morava em alugado, que a minha mãe pagava. Aí eu tô deitada na cama, quando eu vejo ela entrou dentro de casa, ela falou assim mesmo pra mim, Brenda, eu preciso muito falar contigo. Aí meu filho foi entrando. Pra mim, eu acho que era assim, naquela hora que ela ia me furar. Só que, se ela me furasse ali, eu acho que
a minha mãe ia escutar, os vizinhos, tipo, e meu filho tava lá. E meu filho entrou nessa hora, falou com ela e perguntou assim mesmo, quem é o namorado da tua mãe? Aí meu filho pegou e respondeu, minha mãe não tem namorado. Aí ele pegou, saiu, falei assim, ela falou, preciso falar contigo, Brenda, tem como tu ir lá em casa? Aí eu peguei, tem. Eu falei, tem. Mas precisa ser lá, agora conversar aqui. Ela disse, não, eu quero que tu vai lá. Eu falei assim, tá. Ela morava bem do outro lado, lá na Fé em Deus. Aí eu fui deixar meu filho na escola, ela ficou olhando lá do canto, e eu fui deixar meu filho na escola. Quando eu voltei, botei uma comida na vasilha e levei. Quando eu chego lá, a gente conversou super bem. Aí ela pegou e falou, Brenda, tu tá com alguém? Eu falei assim, mesmo, não, mas o que é que tu quer saber? Ela falou, tá com alguém? Eu falei assim, não te interessa. Eu falei, se não te interessa se eu tiver com alguém ou não, porque a gente não tá mais. É a mesma coisa que não me interessa se tu tiver com alguém, mas o que é? Eu só quero botar um ponto final de tu tá correndo atrás de mim, de ir no meu trabalho, de estar me ameaçando. Eu não posso ir no supermercado que tu quer correr atrás de mim. Então não é uma coisa legal. Então, eu quero que tu viva a tua vida, eu vivo a minha. Foi que eu fui pra banda da pia. Quando eu chego na pia, tinha uma faca desse tamanho, branca. Aí eu olhava pra faca, com medo dela pegar e me furar, mas ela foi justamente em cima de uma barra de ferro. Acho que daqui pra cá, uma barra de ferro, ela deu na minha cabeça. Eu achava que ela queria me desmaiar pra me matar na calada. Só que eu só caí. Quando eu caio, ela puxa de dentro de um estojo, assim, tipo um negócio que aperta. Eu acho que justamente foi esse que ela correu atrás de mim lá no Mateus. Ela apertou, aí foi que ela começou. Tipo um estilete? Tipo, um canivete, não é, porque canivete é pequeno, era igual uma faca mesmo, assim. Que aperta e ejeta a lâmina. Sim. Aí foi que ela começou a me esfaquear, eu pedia socorro. Eu sei que a parede ficou toda a marca da minha mão quando eu tentava me levantar, eu escorregava no chão, e ela me esfaqueando, falava, para com isso. Isso dentro da casa dela? Dentro da casa, o fato. Aí eu falei assim mesmo, tu vai me matar. E ela só falava assim pra mim, eu escutava benzinho ela falar, tu não vai ficar comigo, tu não vai ficar com ninguém. Aí eu falava assim mesmo, mas para com isso. Eu falava, tu vai me matar. Aí ela falava, mas tu não vai ficar comigo, tu não vai ficar com ninguém. Foi que eu corri, era numa vila. Os pessoal saíram tudo dentro da casa, em frente a uma escola. Saíram dentro da casa, falaram assim mesmo, Ellen, para com isso. Tu vai matar a menina, para com isso. Aí ela viu que começou a chegar gente na escola. Essa aí foi umas 6 para 7 horas da noite. Eu tinha que buscar meu filho na escola. Aí foi que eu consegui. Eu falei, só comigo. Eu falei, Deus, me levanta desse chão que eu quero andar. Foi que eu corri os mototáxi. Falaram pra mim, Brenda, bora que eu te levar pra... Eu falei, não, eu quero ir pra casa. Ele falou, não vai ter tempo de te levar na tua casa porque tu tá sangrando muito. Aí eu falei assim, tá, então bora pra UPA. Cheguei na UPA, me botaram logo na maca. Eu não conseguia falar meu nome, não conseguia... Tava muito fraca, já tinha perdido muito sangue. Aí, quando chegou, foram avisar minha mãe e meu pai que tinha acontecido isso comigo. A dona Maria Helena, A minha mãe, Lucival, meu pai e o Ivanderson. o namorado. Certo. Nenhum deles viu o que aconteceu. Não, nenhum deles. O que eles sabem foi aquilo que você relatou. Sim, o que eu relatei e... E o que a tua mãe presenciou dela indo até a sua casa quando o seu filho estava perguntando ainda pro seu namorado. É só isso que eles sabem contar. Isso. Certo. Sobre o que aconteceu. A senhora lembra quantos golpes a senhora recebeu? Olha... Primeiro com o ferro, primeiro com a barra de ferro. Quantos golpes a senhora recebeu? Ou lembra ter recebido? Mais de 10. Com a barra de ferro. Com a barra de ferro. Com a barra de ferro? Com a barra de ferro. Eu acho que foi mais de 10. Porque que ficou de marca em mim, entendeu? E com a faca? Só o que pegou. E com a faca? Ah, tá falando só da barra de ferro. Foi só uma vez. Ela dele com a barra de ferro na minha cabeça. É isso que eu tô querendo saber. Com a barra de ferro foi uma vez na sua cabeça e a senhora caiu. Sim. Quando a senhora levantou, ela continuou com as facadas. Sim. Quantas facadas? Olha, o que pegou em mim foi mais de 10. O que pegou. A senhora tem uma cicatriz no rosto, na testa, a senhora tem uma cicatriz grande aqui na cabeça. Isso foi corte dela também? Foi. No braço. No braço. Na minha costa. Uhum. E aqui quase perto da minha bunda também. O que pegou em mim foi mais de 10.
Certo. Então ela já desconfiava que a senhora estivesse num outro relacionamento e estava perseguindo a senhora. Uhum. Era o Wanderson, né? Sim. O Ivanson. Ele chegou a presenciar alguma ameaça dela? Não. Havia alguma ameaça por rede social, por algum aplicativo de conversa, por WhatsApp? Não, Ela chegou a colocar eu só tenho... alguma ameaça Sim, no ela perfil sempre, do WhatsApp dela? sempre ela postava, isso não vai ficar assim, vai ter troco, essas coisas assim, só que eu não bati a print, não coisa nada, Certo. mas eu tenho só o que aconteceu comigo dia 22 de Uhum. fevereiro, dia 23 eu saí do hospital. Eu Dia tenho as 22. fotos. Dia 22 de fevereiro aconteceu o fato comigo. Uhum. Dia 23 eu saí do hospital. No dia seguinte a senhora No saiu do dia hospital. seguinte, de madrugada, porque fui encaminhada. Eu fui encaminhada quando foi justamente para bater a chapa na minha cabeça, mas graças a Deus não deu nada. Certo. Aí quando eu cheguei em casa, eu bati as fotos. Eu Certo. tenho tudo no meu celular do jeito que eu fiquei. Certo. Ana Brenda, eu li o processo com atenção e eu fiquei até surpreso de não terem feito essa pergunta à senhora. Mas eu espero que a senhora entenda, tá? E me responda, por favor. A senhora vinha sendo perseguida por ela. Sim. A senhora vinha, como falou, em WhatsApp, até ela colocava aquelas indiretas, né? Uhum. Ela chegou a lhe perseguir aqui na doca, Sim. querendo lhe colocar dentro do táxi, querendo levar a senhora lá para o Ver o Peso, que a senhora não morava no Ver o Peso e tudo. Ela chegou a ir até a sua casa, Uhum. indagar o seu filho sobre o seu atual namorado e tudo. Mesmo diante desse comportamento dela e mesmo diante da senhora não ter mais nada com ela, por que a senhora foi até a casa dela para conversar com ela? O meu erro foi esse. Entendi. Ela chegou a ser agredida de alguma forma? A senhora se defendendo chegou a causar alguma lesão nela? Não. Eu só me defendia porque ela vinha muito em cima de mim, eu chutava ela assim, pra ela não me defender assim das facadas, entendeu? Uhum. O que pegou, o que não pegou. Foi isso que aconteceu. Entendi. Durante o relacionamento que a senhora teve com ela, ela demonstrou um comportamento agressivo? A gente brigava, assim. Mais de chegar à agressão física? Sim, a gente brigava. Às vezes não chegava até se bater uma na Quanto tempo outra. durou o relacionamento de vocês? 3 anos. Um tempo considerável até, Uhum. né? Vocês chegaram a construir algum patrimônio junto? Não. Juntas? Não, que eu tinha a minha casa com o meu ex-marido, pai do meu filho. Aí eu cheguei até a vender lá. Uhum. Aí só que não tive condição de comprar outra. Aí foi que eu comprei um terreno. Só que eu não vivia com ela. Entendi. Aí... Vocês chegaram a morar juntas? Sim, chegamos a morar juntas na casa alugada. E o seu filho chegou a morar com vocês? O meu filho sempre morou comigo. E ela cuidava bem do seu filho? Sim, Ela se relacionava bem com o seu filho? Isso aí, ela nunca maltratou meu filho. Nunca. Aí foi no certo quando a gente brigou mesmo, que foi o fim da relação. Quando eu cheguei, na minha casa não tinha nada. Ela levou tudo. A única coisa que ela deixou, que eu disse que eu ia fazer questão, que a minha mãe tinha tirado no cartão dela, era o fogão. Que eu ia fazer questão. Mas o resto de tudo, quando eu cheguei, a casa estava limpa. Entendi. Aí eu fui comprando tudo de novo. O relacionamento terminou conversado, numa boa, resolvido, cada uma para o seu Quando canto? eu fui trabalhar, eu falei para ela, ou foi conturbado? Olha, teve só essa perturbação que ela não aceitava. Mas quando eu cheguei em casa, só para ter uma assim coisa, eu não fiz questão do que ela levou, porque bem material eu trabalho, bem material eu podia conseguir de novo. Foi só isso. Que tal que eu não fiz questão? Certo. Quando a senhora chega na casa dela, ela começa a questionar a senhora de se está ou não com alguém e tudo. Ela se irritou porque a senhora não deu resposta? Ou ela se irritou porque ela confirmou que a senhora já estava com alguém? Como eu falei para ela, que não interessava a ela.
Aí ela se irritou com isso. Eu falei assim, não me interessa se você tiver com alguém, também não me interessa. Certo. Não interessa se eu tiver com outra pessoa. Entendi. Aí parece que desandou tudo. A senhora chegou a ter alguma perda de função, com algum corte, alguma lesão que a senhora teve? A senhora teve alguma paralisia facial ou de alguma musculatura que foi danificada pelo corte que a senhora sofreu? Não. Certo. Não. Até porque esses cortes que ficou na minha testa, no meu rosto, pegou ponto. Foi um arranhão. Mas o pior de todos foi esse do meu braço. Foi mais fundo. E esse daqui que quase Na cabeça. me mata. Aqui. Que eu fiquei entre a vida e a morte. Que no hospital eles não conseguiu estancar o sangue. Meti o gás no meu ouvido porque entrava muito sangue. É um corte bem grande, sim. né? Aí eles não conseguiu. Entendi. Aí foi que na primeira audiência eu quis ficar de frente com ela. Ela falou que não foi para me matar. Certo. Quando a senhora resolveu ir até a casa da Ellen para conversar, a senhora disse que foi esse o seu erro, né, de ter ido até lá. A senhora comunicou o Anderson que ia lá? Para quem? O Anderson? Sim. O Ivanderson que diga? Sim. E o que ele falou à senhora? O que é que tu vais fazer lá? Sim, ele falou. Falou, sim, chegou a avisar? Só que a decisão era minha. Certo. Era minha. Porque eu falei pra ele que eu tava saindo dali pra botar um ponto final. Mas já não tinha terminado? Eu ia botar um ponto final, era da minha vida, né? Pois é. Não tô aqui julgando a sua decisão, nem o seu comportamento, entenda. Só para que a gente consiga entender por um ponto de vista lógico até, né? Porque quando você me diz agora que vocês já tinham terminado, tinha mais de 3 meses, né, que vocês tinham terminado, que foi um relacionamento conturbado e tudo, a senhora já estava com uma outra pessoa, a senhora está com uma outra pessoa e diz assim, olha amor, seguinte, eu vou lá na casa da minha ex para conversar com ela porque ela quer falar comigo. Assim, eu acho que como eu lhe falei, não nos cabe aqui julgar, cabe aqui apenas esclarecer o que realmente aconteceu. Mas o seu companheiro, o Ivanderson, não tentou impedir a senhora de ir? Não disse, não vai, já está resolvido, deixa para lá? Não chegou nesse momento. Ele estava com o meu primo na hora que ele foi saber da notícia. Entendi. Aí ele correu para lá, para a UPA, minha mãe, meu pai, vizinho, parente, sabe? Sei que lotou a UPA lá porque eles não sabiam falar exatamente o que tinha acontecido comigo. Ninguém viu, né? Exatamente o que tinha acontecido comigo. E, tipo, a minha mãe, acho que deram remédio para ela se acalmar. Vocês estavam dentro de casa no momento das agressões. Como foi que a senhora conseguiu sair da casa dela? Eu abri a porta. Porque eu gritava muito. Acho que eu era numa vila, em frente da escola. Aí eu gritava muito, consegui abrir. Eu caí. Tenho a marca aqui no meu joelho. Rua, já. Eu caí, eu tenho a marca aqui no meu joelho. No joelho, caí nessa hora tava chovendo. Eu caí na coisa da vila, no chão. Lá mesmo ela continuou me furando. Aí foi que os vizinhos começaram a falar, ela, tu vai matar a menina. Para com isso. Aí ela viu que começou a encher de gente. Ela entrou para dentro da casa. Entendi. E trancou a porta. E me deixou lá jogada. Foi nessa hora que eu falei assim, meu Deus, me levanta daqui desse chão. Entendi. Só o senhor que pode fazer isso. Aí eu peguei e corri. Abri o portão da vila, corri. Quando eu vejo o mototáxi. Me carregou e falei, se me deixa lá no Conjunto do RDG, lá em casa. Aí ele falou, não, eu não vou te deixar lá, senão tu vai morrer, eu vou te levar pra UPA. Eu falei, aí eu insisti, não, eu quero pra casa. Aí ele me deixou lá. Eu estou satisfeito. Obrigado, dona Brenda, eu não tenho mais perguntas, excelência. A depoente está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Bom dia, dona Brenda. Bom dia. Dona Brenda, quando a senhora... isso aconteceu no dia 22 de fevereiro. De 2018. No dia seguinte, a senhora foi ao IML para fazer o exame de corpo de delito, é Sim. isso?
o seguinte. A senhora permaneceu quanto tempo lá no hospital? Eu entrei, era mais 7 horas, eu acho, assim, sim, da noite, e saí de madrugada, que eu fui encaminhada na ambulância para mim fazer uma chapa da minha cabeça, bater um raio-x. A senhora acha que ficou lá então umas 5 horas no hospital, mais ou menos? É. Mais ou menos. A senhora narrou aqui para a pessoa que estava fazendo a perícia que havia sofrido lesões com barra de ferro. Sim. Na cabeça várias vezes. Entretanto, essa pessoa que fez a perícia, ela diz aqui no segundo quesito: qual a ação, instrumento, meio produzido? Resposta: ação cortante e ação pérfuro-cortante. Não existe ação contundente. O legista, o médico, a pessoa que lhe atendeu, ele não conseguiu identificar no seu corpo essas lesões dessa barra de ferro. Foi na minha cabeça. Pois é. Aí eu lhe pergunto, isso de fato aconteceu? Isso de fato aconteceu, essa questão? Sim. E era de fato uma barra de ferro? Sim. E ficou alguma marca? Não, só ficou um galo aqui na cabeça, tipo na hora que inchou, né? Mas não houve fratura? Não, foi justamente que eu fui fazer esse raio-x por causa dessa... Nenhum osso seu, da cabeça, do corpo foi fraturado? Com a faca. Não. Com a barra de ferro, não. É isso. Não, porque quando eu saí, eles me deram. Não... Nessa mesma ocasião, no dia 23, o médico fez aqui a perícia e disse que a senhora estava portadora de uma deformidade permanente. Ele explicou para a senhora o que seria essa deformidade permanente? A senhora consegue escutar direito, enxerga direito, mastiga direito? Sim, porque acho que foi desse lado aqui que foi o corte mais profundo. Que na hora lá eu vi tudo, eu não dormi desde a hora que eu cheguei. A única coisa só que eu pedia na hora lá, que era eu queria água, só que eles não podiam me dar água, porque senão podia morrer. Aí só que eles deixaram isso aqui justamente para costurar depois, porque eles metiam gases. Não tinha como eles costurarem, porque se eles tirassem, o sangue espirrava longe. Não tinha como eles costurarem daquele jeito. Então, a gente tinha que primeiro estancar o sangue para poder costurar. Tá. A senhora tem alguma deformidade hoje? Como eu fiquei? Não. A pergunta é, veja aí. A senhora tem alguma deformidade hoje? É uma pergunta muito simples. A senhora tem alguma deformidade no seu corpo em função dessas agressões? Se eu fiquei com cicatrizes? É isso ou não? É porque deformidade ela não vai entender técnico, doutor. Ela respondeu agora, cicatrizes. Deformidade para ela... Pois é, eu perguntei... Isso. Ela não conhece a expressão. A senhora tem alguma cicatriz? Sim. Onde é a cicatriz? Aqui. Essa daqui não aparece tanto. Essa aqui. Aí essa, né? Do meu braço, do outro braço, na minha costa, bem aqui perto da minha bunda. Tá, mas elas não são assim exageradas, são discretas, é isso? Ou eles ligados em como eu falei, essa do meu rosto foi tipo um corte, um risco, mas pegou ponto, né? Tá. Todas pegaram ponto. Tá. Na hora que a senhora está se penteando, fazendo a sua maquiagem, a senhora consegue ver com nitidez essa daí? Eu vejo. É perceptível? Só quando a pessoa está muito perto de mim que percebe. Mas eu vejo todos os dias. Ok, tudo bem. Doutor, não tenho mais perguntas. Obrigado. Obrigado, doutor Domingos. Algum dos senhores jurados, ou das senhoras juradas, deseja perguntar à vítima aqui presente? Se desejar, nós repassaremos o microfone. Microfone à jurada. Não, deixa o microfone com a acusada. Dona Brenda, só ouça. A jurada pergunta, só ouça. Pois não. Bom dia. Bom dia.
Eu acredito que ela não entendeu quando o defensor perguntou sobre deformidade, se ela está com alguma limitação de movimento em função do ferimento que ela teve. Ela ficou com alguma dificuldade de se movimentar, ou um dedo, ou um pescoço, ou um braço, ou alguma coisa? Não. Não? Tá. Era isso. Obrigada. A senhora entendeu a pergunta, né? Ok. Sim. Algum outro jurado deseja perguntar? Não havendo manifestação por parte dos demais jurados. Nome completo da senhora? Ellen Vânia Pinheiro Maia. Ellen Vânia Pinheiro Maia, né? Dona Ellen, responda as perguntas acerca da qualificação da senhora aqui para a nossa diretora de secretaria. Diante de Deus e de você, dos promotores e juízes, eu vou falar só a verdade que aconteceu. Sou culpada, sim, doutor, do que eu fiz. Vamos chegar lá. Nós temos um rito a ser seguido, tá? Por enquanto nós temos a qualificação, depois nós vamos fazer a leitura da denúncia contra a senhora, depois nós vamos interrogá-la, vamos dar a oportunidade da senhora falar, se manifestar. Aí a senhora pode professar a sua religião, o seu credo, seu ministério, se quiser falar de todo, do Velho e do Novo Testamento, de tudo, fique à vontade, vai ter muito tempo, tá? É isso. Por enquanto, agora é a qualificação da senhora. Senhora Ellen, a senhora tem nome social? Tenho. Apelidos, né? Qual é? É Joe. Como? Joe. Joe. A senhora prefere ser chamada como Ellen ou como Diogo? Ellen. Obrigada. A senhora nasceu onde? Nasci no bairro nasci na Santa Casa, né? Aqui Mas no bairro do Jurunas, em Belém do Pará. Tá. O seu estado civil atualmente? Casada, solteira, convive, união estável? Eu vivo 5 anos com uma pessoa. Qual a data do seu nascimento? 1987, 9 de agosto. Qual a sua profissão? Em que a senhora trabalha? No momento, eu sou cambista. A senhora tem um local de trabalho específico? Sim. Qual é? Na rua da minha casa, mas só que é bem na beira da pista, na Santa Fé. Bem de frente com a Thalita Burger, bem de frente do lanche. Em frente? A Thalita Burger, que é o lanche que tem lá. Uma casa de lanche. É o lanche. A senhora possui carteira de identidade? Sim. A senhora sabe dizer o número? 5990-523. A senhora possui CPF? Sim. Sabe dizer o número? Sim. Pode dizer? 008-208-152-25. A senhora possui telefone? Sim. Pode dizer o número? 84-23-7942. A senhora possui endereço eletrônico, e-mail? Sim. A senhora sabe? Porque o meu e-mail é o nome da menina que eu vivo. É nataliamiranda@gmail.com. A senhora possui carteira de motorista? No momento, não. A senhora possui título de eleitor? Sim. A senhora possui carteira de trabalho? Sim, mas nunca foi assinada. A senhora sabe ler e escrever? Sim, até o primeiro ano. O primeiro ano do ensino médio? Sim. A senhora já foi presa ou processada outra vez? Nunca na vida. Obrigada. Muito bem, dando sequência aos trabalhos, dona Ellen, eu vou determinar a leitura da denúncia que o Ministério Público do Estado do Pará fez contra a pessoa da senhora pela prática do delito de tentativa de feminicídio, tá certo? Na pessoa da vítima Brenda Silva dos Santos. Sim. Ouçamos todos a leitura, especialmente a senhora e os senhores e as senhoras juradas. Vamos à leitura. Denúncia criminal. O representante do Ministério Público vem por intermédio de seu representante ao final assinado, titular do terceiro cargo de promotor de justiça de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Belém, consubstanciado nos autos do inquérito policial em anexo, a presença de Vossa Excelência, oferecer denúncia contra Ellen Vânia Pinheiro Maia, nacional de Brasil, natural de Belém, Pará, filiação Ana Lúcia Maia Pinheiro e Anestor Maia, identidade
5990523, PC Pará. Endereço Honório José dos Santos, número 11, Passagem Santo Antônio, número 11, Casa B, Jurunas, Belém, Pará. CEP 66025-280. Nascida em 9 de agosto de 1987, 30 anos. Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Primeiro, dos fatos. Narram os presentes autos que no dia 22 de fevereiro de 2018, a vítima Brenda Silva dos Santos sofreu tentativa de feminicídio qualificado por parte da acusada Ellen Vânia Pinheiro Maia. Afirma que já tinha terminado seu relacionamento homoafetivo com a agressora Ellen e namorando com Ivan Disson naquele dia. Por volta das 19 horas, Ellen atentou contra sua vida. Disse ainda que já morou com Ellen, porém, essa dava socos na vítima e a mesma nunca registrou nada, e por tais fatos não aceitou mais essa situação e resolveu terminar a relação, mandando Ellen embora da casa, que era da vítima. Consta que Ellen trabalhava no Mateus e certa vez correu atrás da vítima com uma faca, mas conseguiu fugir dela. Ressaltou que Ellen perturbava e ameaçava, dizendo que ia levá-la para o ver-o-peso e matá-la, e que escrevia o nome da vítima no status do Zap e a ameaçava. Alega que tentava conversar com Ellen, porém a mesma dizia que, se não voltassem, ia ter morte. No dia 22 de fevereiro, Ellen foi até a casa da vítima, perguntando pelo namorado de Brenda. E Ellen estava com um rapaz de moto, mas não viu e não soube dizer quem era. Apenas ouviu ela dizendo para ele ir embora e ouviu o barulho da moto saindo. Brenda disse que mais tarde Ellen a convidou para ir até a sua casa. E a mesma foi, e chegando lá conversaram. E Brenda disse que não iria mais voltar para a vítima e que pararia até de falar caso continuassem as ameaças. Continuou dizendo que Ellen perguntava se a vítima estava com Ivan Disson, mas a vítima dizia que não tinha que falar de sua vida pessoal e que por isso ocorreram as agressões detalhadas na ocorrência, que não sabe quem foi a testemunha que viu a cena, pois estava atordoada devido às pancadas, e que antes disso Ellen falou para a mãe da vítima que iria matar a vítima e que depois dessa confusão Ellen não apareceu mais no trabalho e nem onde morava. Esclareceu que Ellen morava na passagem Fé em Deus, em frente a uma escola, e que Ellen, desde estes fatos, não apareceu mais no Mateus e nem onde morava, e que a mesma trabalhava vendendo bombons em frente ao Mateus, e seu carrinho não está mais lá. Acrescentou que Ellen não aceitava a separação e, na noite do fato, Ellen lhe convidou para ir na casa dela, e a vítima foi, e que depois de uma conversa, Ellen disse que ia deixar para lá, mas logo pegou uma barra de ferro e bateu 2 vezes na cabeça da vítima, e depois armou-se com uma faca e passou-lhe a golpear, fazendo várias lesões em seu corpo e rosto. Do direito, depreende-se do fato narrado que a denunciada praticou o crime descrito no artigo 121, incisos 2º, 4º e 6º, combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal Brasileiro, e o artigo 7º, inciso 1º da Lei número 11.340/2006, Lei Maria da Penha. Os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram-se cristalizados pelas peças coladas nos autos. Terceiro, do pedido. Assim sendo, requer o parquê se digne Vossa Excelência em citar a denunciada para apresentar a sua resposta. Após, seja realizada a instrução, ciente este órgão ministerial de todos os demais atos do processo que protesta a produção de provas em direito admitidas, e havendo apuração do prejuízo da vítima, cabe fixar o valor mínimo da indenização, conforme o artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. Testemunhas. Primeira,
Brenda Silva dos Santos. Segunda, Maria Helena Silva da Silva. Terceira, Lucivaldo Dias dos Santos. E quarta, Ivandisson Machado Rodrigues. Belém, Pará, 24 de setembro de 2018, Dr. Franklin Lobato Prado, promotor de justiça. Obrigado, Alexandre. Dona Hélia, a senhora ouviu a leitura da denúncia, né? E agora é a oportunidade. Aí eu lhe pergunto, esta denúncia, ela é verdadeira contra a pessoa da senhora? A senhora confessa ser autora deste fato, dessas lesões praticadas, dessa tentativa de homicídio na pessoa da vítima, da Brenda? Confessa, mas praticou para se defender? Nega a autoria? Não é da forma que foi lido? O que a senhora tem a responder como pergunta principal? Depois nós vamos ouvir a senhora com calma. A pergunta principal é que houve sim as agressões, mas não como está o fato descrito na denúncia. Escrito na denúncia. É isso. Posso contar todo o fato? A senhora confessa a prática do fato? Confesso o meu erro, confesso sim que eu fiz isso sim com a Brenda, é verdade. Ok. O interrogatório ele é formulado em duas partes, ou em duas fases. Primeiro em relação à pessoa da senhora, segundo em relação ao delito, tá certo? Em relação à pessoa da senhora, atualmente a senhora é casada, é solteira, tem companheiro? Vivo 5 anos com uma pessoa. Tem uma companheira, 5 anos, certo. A senhora, qual é o grau de instrução da senhora? Estudou até que série? Até o primeiro. Primeiro do ensino médio, do ensino fundamental? Ensino médio. Ensino médio. Então, logicamente, sabe ler e escrever. Sim. Certo. Qual é a profissão que a senhora exerce ou que a senhora já exerceu? No momento, sou cambista. Cambista, certo. A senhora já foi presa quantas vezes? Nunca. Já foi processada quantas vezes? Nunca. Esta é a primeira vez que a senhora é processada? Essa é a primeira vez. Ok. Por causa deste fato, a senhora chegou a ser presa? Ainda não, doutor. Nunca. Ok. Muito bem. Vamos agora falar acerca do fato, tá certo? Então consta dos autos que a senhora teve um relacionamento com a Brenda. Sim. Isso. Conviveram durante quanto tempo? Convivemos quase 6 anos, doutor. Certo. Relacionamento normal, confuso, problemático? Doutor, nunca bati nela, nunca. Certo. Ok. Dá conta os autos que o fato ocorreram no dia 22 de fevereiro de 2018, por volta de mais ou menos 19 horas. Quando a senhora, no caso, munida de uma barra de ferro e faca, chegou a lesionar a Brenda. A senhora já confessou esse fato. A pergunta é, a intenção da senhora era ceifar a vida da Brenda? A senhora teve oportunidade? O que a senhora tem a se manifestar acerca desta indagação? Nunca tive coragem, nunca, doutor, tinha essa coisa de fazer mal a Brenda, nunca, jamais. E a barra de ferro, doutor, ela sabe que não era uma barra de ferro, porque o meu carrinho era de desmontar, ele era oco, as coisas do meu carrinho, e não existe a barra de ferro, existe sim os ferros mais leve. Ferros do carrinho. Isso. Esse carro é carro de trabalho, senhora? Era meu carrinho de bombons. Carro de? Bombons. Certo, ok. Muito bem. Era desmontar ele. Certo. E a motivação? Por quais as circunstâncias, em que circunstância com esse fato? Por que chegaram a esse momento? Esse momento chegou, doutor. Nós sempre tivemos um relacionamento bom, eu e a Brenda. Nós nunca tivemos briga de estar se brigando em meio de rua, passando vergonha, fazendo... Não, ela sabe disso, nunca. Nunca fui de estar batendo nela, nunca bati na Brenda. Certo. Ela sabe disso. E os pais dela também. Nunca, doutor. Aconteceu um fato, doutor, a Brenda, que matou ela foi quando ela começou a trabalhar. Porque quando a Brenda não tinha nada, eu que ajudei ela. Eu construí a casa, doutor. Mas as pessoas sempre falavam, a Brenda é desse jeito. A Brenda é assim, eu nunca liguei. Mas eu vou continuar o primeiro fato que aconteceu. Nesse dia eu estava na frente da casa. Eu, a mãe da Brenda, a dona Helena, estava esse atual agora, marido dela, o Wanderson, e mais um amigo dele bebendo na frente da casa dele. E eu e a mãe dela, ela chegou do trabalho, doutor,
brigando já comigo, me humilhou lá na frente, falou um monte de coisa, até batia na parede, tu vai embora daqui amanhã, vai embora dessa casa, doutor. Eu não pensei 2 vezes que era sempre... Isso horas antes do fato? Não. Ou dias antes? Dias antes, doutor. Pois não. Aí bateu, ela sabe como eu sou. Sempre fui uma mulher de trabalhar, sempre gostei de ter meu dinheiro. No outro dia, doutor, que aconteceu esse fato, eu fui e aluguei minha kitnet. No outro dia eu fui-me embora. Peguei todas as minhas coisas, doutor. Eu vi no depoimento, quando eu li, que ela falava que eu ia atrás dela. Diante de Deus, nunca fui atrás da Brenda, doutor. Nunca fui atrás da Brenda. Nunca. Durante a minha separação com a Brenda. Mas dá conta os autos que a senhora ia atrás dela, tinha ciúme dela. Vai chegar... Quando ela começou a se envolver com uma pessoa, né? Vai chegar. Pois não. Doutor, nunca fui atrás da Brenda. Pois não. Nunca. Chegou o ponto quando eu ia, trabalhava de segunda a sábado. Quando chegava às 6 horas, eu ia embora para casa da minha irmã. Lá no Cordeiro de Farias, ia embora para lá, ficava o restante do sábado e o domingo para lá. Quando eu chegava no domingo, que eu tinha que trabalhar na segunda, a dona do kitnet falava, Ellen, a Brenda veio aqui atrás de ti. Toda vez a Brenda que ia atrás de mim. Eu nunca fui atrás da Brenda. Ok. Nunca. Posso falar mais uma vez? Continue. Nunca fui atrás da Brenda. Aí foi que nesses encontros, a Brenda ficava atrás de mim, começamos a se falar, começamos a se envolver novamente. Mas eu nunca fui atrás dela. Depois que começamos a se envolver, ela marcava, nós ia para lá pro trabalho dela, ela sabe disso. Eu ia para lá porque ela mandava eu ir. E eu esperava ela para lá. Depois de lá, nós ia para casa. Ela sabe. De toda vez que eu não estou mentindo. Estou falando a verdade aqui. Ok. Agora, vamos se restringir ao dia do fato. A ocorrência do fato, por que chegou a acontecer esse fato, antes tiveram uma desavença, uma briga, a senhora ficou aguardando ela lá. Como aconteceu? Como chegou esse momento? Como é que a senhora, no caso, onde foi que a senhora apanhou esse instrumento que é do carro de trabalho da senhora? Onde foi que a senhora apanhou a faca? Qual o destino dado à faca? Pode ficar à vontade. A faca eu joguei fora, mas eu sempre tive lá no meu carrinho ela, sempre tive... A faca da meio de trabalho a senhora usava? Não, eu usava para lá... A faca da casa? Não, eu precisava de ter lá no meu trabalho... Era porque, como quando chovia, eu enrolava todo o meu carro com plástico. Sim. Aí eu precisava, com os fios, sempre precisava. Eu tinha tesoura lá no meu carro, tinha essas coisas lá. Pois não. Aí no dia do fato aconteceu, doutor, que sempre eu ia em casa. Sempre. Ela sabe disso. Às vezes almoçava, às vezes não. E nesse dia eu fui lá. Brenda, lembro como se fosse hoje. Você fez almoço? Ela falou assim, fez frango. Eu lembro que foi frango. Eu falei, tu leva para mim? Sim. Aí nesse dia o Fernando estava lá. O Fernando é o filho dela. Eu falei, Fernando, a tua mãe tem alguém? Ele falou, não, tia. Ele me chamava de tia. Aí eu abracei ele. Aí nós conversamos mais um pouquinho. Ela falou que ia levar o Fernando no colégio. Eu falei, então eu vou me embora. Aí ela foi... 1h30, 2 horas, ela levou o Fernando no colégio e foi para lá para casa comigo. O fato ocorreu, nós não brigamos, ao contrário, nós estávamos de boa. Almocei, nós ficamos lá, se deitamos e ficamos lá um pouquinho ainda lá em casa. Aí, umas 5 horas da tarde, teve uma discussão, porque depois que nós voltamos, doutor, só foi briga. Certo. Depois que nós terminamos e voltamos novamente, só foi briga. Não prestou mais. Certo. Aí foi o que aconteceu, eu me arrependo diante de Deus, diante de vocês, porque eu não tenho direito de fazer isso com ninguém. E ela sabe que eu não sou mal, que eu não sou ruim, nunca agredi ela, nunca bati nela, ela sabe disso. Se ela falou que eu batia nela, que nós tinha briga, ela mentiu. Ela, dona Helena, sabe, o pai dela sabe que eu nunca bati na Brenda. Nunca. Ao contrário, ela ia para festa, ela entuvar, ela sabe que eu nunca gostei de festa, ficava em casa. Ela sabe disso. E ela ia. Mas quando ela chegava, eu não batia. Ao contrário, ela chegava, vomitava, limpava. Entendeu? Eu fiquei triste com a Brenda, chateada, foi pelo que ela fez comigo. Eu errei. Errei, doutor. Porque eu fiz isso, eu não tinha o direito, mas de todos os fatos.
Ela é ocupada em tudo, ela sabe disso. Ela sabe, doutor. Pois não. Uma água para a ré aqui. Ela sabe disso. Eu nunca maltratei ela, ao contrário, eu não deixava faltar as coisas. Fale no microfone. Fale no microfone. Pois não. Eu não deixava, doutor. Tinha Danone, biscoito, ela sabe. Sempre me acordava às 6 horas, ia pro trabalho, tudinho, ela sabe, doutor. Eu errei porque eu fiz isso, furei ela, que eu não tinha esse direito. Mas e outras coisas, eu nunca fui mamar mulher pra ela. Nunca tratei o filho dela mal, nem os pais. Eles sabem disso. Sempre fui uma mulher de respeitar. Não era mulher de estar me beijando na frente de outra. Ela sabe, não gostava de mentira. Era do trabalho para casa. Se eu bebesse, era na minha casa. Ela sabe disso. Então, eu me chateei muito. Foi nos fatos, no papel, que a Brenda mentiu. A Brenda não foi uma mulher honesta. Entendeu? Foi isso. Mas ela nunca tivemos, não. Coisa conturbada, nós não tivemos. Pois não. Esse fato, dona Hélia, a senhora sabe se teve testemunhas oculares? Alguém viu o momento em que iniciou-se essa discussão e o momento das agressões? A senhora sabe se alguém viu? Doutor, no momento que aconteceu isso, a agressão... Foi na porta de casa? Não, foi dentro de casa. Ah, foi dentro, não? Pois não. Foi dentro de casa. Aí a dona do kitnet... Nós começamos a discutir, a dona do kitnet foi lá, falou, Ellen, para, não vai te prejudicar, falou as coisas. Doutor, como eu falei para o meu advogado, ali o doutor Raimundo Lopes, que eu acho que não foi, o papel fala que foi mais de 20 facadas, mas eu acho que não chegou a isso. Porque não foi demorado, não foi. Eu lembro como se fosse hoje do que eu fiz, doutor. Lembro, tudinho. Pois não. A senhora, no momento em que praticava o fato, a senhora foi impedida por algum motivo de continuar na sua ação? A senhora desistiu? Não, eu parei por si própria mesmo, parei por mim mesmo. Porque a vizinha falava, Ellen, não faz, isso vai te prejudicar. E começou a falar e eu parei por mim mesma. A intenção que a senhora tinha, qual era a intenção? Não era a intenção de matar e nem de machucar ela. Não era, doutor, mas aconteceu no momento de raiva. Não foi, não teve. Foi as coisas mesmo, as circunstâncias que estavam acontecendo. Eu acho que aquilo... Mas eu não tenho essa coragem. Não tenho. Ela sabe disso. Pois não. A faca, a senhora sabe qual foi o destino? Foi jogada fora? Eu joguei fora, doutor, joguei. Pois não. Das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, foi arrolado Maria Helena Silva Santos. Quem é Maria Helena? A senhora sabe? É a mãe dela. Certo. Lucivaldo Dias dos Santos. É o pai. E Ivandisson Machado Rodrigues. É o meu vizinho. A senhora tem alguma coisa contra estas pessoas? Não, nenhum, não tenho o que falar. Dona Helena é uma ótima mãe, uma ótima pessoa. Não tenho o que falar de nenhum. De nenhum dos três. Apesar do erro que teve foi com o Ivan, dela com a Brenda, que fizeram isso por trás de mim, mas não tenho o que falar de nenhum. Nenhum mesmo. Para mim são ótimas pessoas. Ok, o juiz está satisfeito, a acusada está à disposição das partes. Pela ordem, a acusação. Dr. Gerson Silveira tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, Ellen. Me esclareça. Por que vocês se desentenderam nesse dia? Se desentendemos, doutor, como eu falei, foi depois da nossa volta. Certo, mas nesse dia da agressão, que ela foi até a sua casa... Na agressão, doutor, eu que fui primeiro na casa dela, para a Brenda tinha almoço, de boa, não teve briga nenhuma, não teve nada planejado diante disso, doutor. Certo, mas e na sua casa? Por que houve essa discussão na sua casa? Na minha casa foi por causa disso que eu perguntava, a Brenda nunca falava a verdade para mim. A Brenda nunca falava... A senhora perguntava o que para ela? Brenda, você tem alguma coisa com o Ivan? Fala a verdade. Sabe por quê, doutor? Eu toda certeza... A senhora já desconfiava que ela tinha, né? Sim, vou falar a verdade. Pelas brigas, pelas discussões, pelos entendimentos, ela já desconfiava. Desconfiava, sim. A senhora queria só que ela confirmasse. Eu queria que, da boca dela, doutor, eu queria que ela fosse uma mulher honesta, falasse pra mim ir embora, me afastar, entendeu? Mas ela... Negava, mentia. Entendi. É isso que... No microfone.
Era isso que era mais ruim, doutor, entendeu? A mentira. Entendi. Era mentira. Que se ela fala, ela sabe, doutor, que eu nunca mais eu ia atrás dela, nunca mais nós ia ficar juntos, porque ela sabe como eu sou. Entendi. Tanto A senhora chegou a ficar lesionada nesse momento na sua casa? Não vou mentir pra você, não, doutor. Não. Certo. Eu não tenho mais perguntas, dona Ellen. Estou satisfeito. Obrigado, doutor Gerson. O acusado está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Eu estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Domingos. Algum dos senhores ou das senhoras já desejam fazer perguntas à ré aqui presente, à denunciada, à acusada? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados, são precisamente 10 horas e 20 minutos. Eu vou suspender a sessão por 15 minutos. Em seguida, retornaremos com os debates, ressaltando os jurados o dever da incomunicabilidade. Suspensa a sessão. Seus trabalhos pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital e não havendo mais oitiva em plenário, determino seja presente a ação penal debatida pelas partes, com fundamento no exame e no valor da prova produzida nos autos, pelo que concedo a palavra ao digno representante do órgão do Ministério Público Estadual aqui presente, Dr. Gerson Silveira, pelo tempo de 1 hora e 30 minutos. Dr. Gerson, nosso relógio são precisamente 10 horas e 40 minutos. A palavra está à disposição do Ministério Público na pessoa de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, presidente da Egrégio Tribunal do Júri, Edmar Silva Pereira, uma satisfação que se renova, Excelência. Toda vez que venho a esta tribuna, e gostaria de externar aqui o meu profundo respeito, admiração, carinho que tenho por Vossa Excelência, sempre pautado na seriedade, no compromisso, na resolutividade dos processos e ainda assim preocupado em atender às peculiaridades de cada caso, conversando sempre com a acusação, com a defesa, questão de ajuste de pauta. Isso, doutor, para mim é louvável. É uma conduta, uma postura que deveria ser reproduzida mais vezes e é por isso que eu admiro da forma que admiro. Então, um bom dia, Excelência. Doutor Domingos Lopes Pereira, meu amigo, prazer enorme, doutor, é uma satisfação sempre estar num processo que Vossa Excelência atua, poder dialogar livremente, conversar abertamente, sem receios, sem ressalvas sobre o que acontece no processo. Eu acredito que o processo ele deva ser construído assim, dialogando, conversando, na dialética, sem surpresas, sem manobras odiosas. E eu fico muito tranquilo em poder trabalhar com Vossa Excelência por saber da postura que Vossa Excelência tem, do compromisso que tem com a defesa dos seus assistidos e com a seriedade do seu trabalho. Então, minhas homenagens, meu profundo respeito, doutor. Gostaria de homenagear aqui a Secretaria da Primeira Vara do Tribunal do Júri, sempre muito zelosa, sempre muito atenta aos detalhes. Agradecer aqui a disponibilidade sempre da doutora Lúcia, doutora Alexandre, pelo empenho, pela dedicação, pela organização também dos trabalhos. Meus cumprimentos, cumprimentar a assessora do doutor Edmar, a doutora Ana Luísa, a Força Pública aqui presente, aos serventuários da Justiça, aos demais serventuários, aos oficiais que nos auxiliam, ao público que nos assiste e à acusada, dona Ellen. Desejo que seja feita justiça, dona Ellen. Independente do resultado que se tenha no julgamento de hoje, eu espero que nós tenhamos um resultado justo. Cumprimentar também aos jurados, as senhoras juradas, e vamos iniciar os debates. Queria pontuar, dona Ellen, queria começar a minha fala dizendo que eu acredito na senhora. Queria te parabenizar pela coragem de vir aqui com todo esse desprendimento, que não é comum num processo criminal uma pessoa que antes de qualquer coisa levanta as mãos para os céus e em nome de Deus, em nome das autoridades aqui presentes, confessa o que fez da forma que a senhora fez. Então, parabéns pela coragem. Preciso pontuar também que, independente da coragem que a senhora teve de vir aqui confessar o que fez, existem consequências para esses atos. Mas
pode ter a certeza, dona Ellen, o que eu vou sustentar aqui é tão somente aquilo que eu acredito que seja justo para a senhora. Não vou aqui sustentar nada além para lhe prejudicar, além do devido, nem a quem também, nem a menos, para que a senhora seja beneficiada por algo que tenha feito. Mas eu preciso pontuar a sua firmeza e a sua coragem. Eu via aqui atento quando o secretário do juízo fazia a leitura da denúncia, a senhora em certas vezes balançava a cabeça dizendo que não, e a senhora balançou a cabeça dizendo que não, quando foi lido que a senhora tinha um relacionamento conturbado com a Brenda, que a senhora batia na Brenda, que a senhora perseguia a Brenda. Quando a leitura da denúncia estava nesse ponto, eu via que a senhora balançava a cabeça que não. Porém, quando a leitura da denúncia chegou numa parte mais grave, que foi a parte das facadas, das agressões, a senhora balançou a cabeça positivamente. Com essa sua postura, eu já percebi que a senhora vinha aqui para falar tudo o que aconteceu. E eu acredito na senhora. Eu acredito que a senhora tenha sido aqui 100% verdadeira no que a senhora falou. Então, senhora, eu lhe respeito pela coragem. E eu estou aqui não para julgar a senhora, apenas o comportamento que a senhora teve. É isso que está sendo julgado, o comportamento que a senhora teve. Dito isso, o porquê eu digo que acredito nela? Porque tudo o que ela falou faz sentido. Antes de começar esse julgamento, eu conversava com o Dr. Domingos, aí a gente trocando figurinhas como nós sempre fazemos dos processos que são submetidos a este julgamento, a esta sessão de julgamento, a este plenário. Nós conversávamos e ele me disse, olha, ela vai confessar, ela vai falar tudo o que ela sabe. Aí ele me perguntou, e aí, qual é a tua visão disso? Eu falei, eu ainda não sei o que eu vou sustentar, porque eu preciso fazer uma única pergunta para a vítima, que eu não acredito que durante a instrução inteira não fizeram a pergunta para a vítima, e eu fiz para a vítima aqui, eu perguntei, se a senhora já tinha terminado o relacionamento com a dona Brenda, se a Brenda tinha terminado o relacionamento com a dona Ellen, se ela já estava praticamente há 3 meses separadas, já estava com relacionamento com uma outra pessoa, que era a testemunha, o Ivandisson, o que é que ela tinha que fazer na casa da acusada? Aí eu fiz essa pergunta, a senhora já está num relacionamento com uma outra pessoa e diz, olha amor, seguinte, a minha ex veio aqui me procurar e eu vou lá para conversar com ela para saber o que é que ela quer. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ela falou, a vítima falou que ela saiu de casa, foi levar o menino no colégio e de lá foi até a casa da acusada. Lá foi questionada, se desentenderam. Mas sabe o que não faz sentido nessa versão? É o fato dela ter saído de casa, ter levado uma criança para o colégio e ter sofrido, e ter ido para a casa dela e ter sofrido as lesões. As lesões ocorreram por volta de 19 horas, 7 horas da noite, uma criança não estuda à noite. A versão apresentada pela dona Ellen, faz muito mais sentido. Quando ela disse, eu fui lá ver se tinha comida. Ela disse que ia levar para mim até em casa. Ela levou o filho no colégio. De lá ela foi para minha casa. Nós almoçamos, descansamos, deitamos. Quando nós acordamos, começou a conversa e a discussão. E terminou do jeito que terminou. 19 horas da noite. O filho da vítima estudava à tarde, não estudava à noite. E vejam, são esses pequenos detalhes que a gente vai pensando no processo aqui e ali. Como eu digo, em praticamente toda a sessão de julgamento, as provas não são provas simplesmente porque elas provam alguma coisa. As provas são provas porque elas têm que fazer sentido, acima de tudo. Se não fizer sentido, tudo se põe por água abaixo. Tudo se põe por água abaixo. A história da vítima estar sendo perseguida, de estar sendo ameaçada, de ter sido forçada a entrar no táxi que ia para o Ver o Peso, sendo que ela mora para Iquaraci. E mesmo assim, perseguida, ameaçada, e eu perguntei a ela aqui, mesmo assim você foi até a casa da acusada para conversar com ela? Por quê? Esse foi o meu erro. Eu dispensei as outras testemunhas arroladas pela acusação, porque são todos parentes, pai e mãe da vítima, e o atual companheiro da vítima, que não viram o que aconteceu. O que eles teriam para acrescentar? Só aquilo que a vítima lhes passou. Só aquilo que a vítima lhes passou. Só. O que se pode presumir
disso tudo é que a vítima contou uma história, mas não contou toda a história. Diferente da dona Ellen, que veio aqui com todo o seu desprendimento e contou exatamente tudo o que aconteceu. E o que aconteceu era que a vítima mantinha ali. E conversando anteriormente, as oficiais me perguntaram: doutor, e este processo que a gente não entende? E eu respondi em tom até jocoso, mas era a mais profunda verdade. O meu entendimento sobre o processo era esse, só precisava confirmar em plenário com essa pergunta que eu fiz para a vítima. Eu dizia às oficialas: a meu ver, é uma tentativa de trisal, em que a única que estava sendo beneficiada era a própria vítima, que mantinha um relacionamento com o Ivanilson e mantinha um relacionamento com a dona Ellen. Só que era um trisal que não foi combinado com todos os envolvidos. Foi uma tentativa de trisal, que terminou do jeito que terminou. O que eu estou querendo dizer com isso? Que por conta desse engano, dessa coragem que ela teve, ela deve ser absolvida pela conduta que praticou? Em absoluto. Isso não significa, mas nós precisamos ser justos. Vossas Excelências têm o laudo de exame de corpo de delito da vítima. Neste laudo existem várias lesões. Eu conferi. Foram 12 perfurações. Entre perfurações com faca e corte, foram 12. Fora algumas escoriações que ela tinha no joelho e alguma outra aqui ou ali, parte do corpo. Ela sofreu cortes no rosto, cortes na cabeça, corte no dorso, perfuração no braço, perfuração na região lombar. Está aí. A descrição, ela é muito clara. Uma ferida aqui, 2 feridas localizadas ali, e assim foram descrevendo. Se for somar, podem somar, são 12. 12 lesões causadas por um instrumento pérfuro cortante. Doutor Carlos Figueiredo, uma honra poder falar na sua presença, doutor, poder lhe encontrar, lhe rever. Minhas homenagens e as minhas honrarias ao senhor, doutor. 12 perfurações. 12 perfurações. Ela não sofreu nenhuma. Muito embora tenham 12 perfurações, tem um quesito específico aí em que o perito responde. A parte primeira ainda. Item 4º. Item 4º. Resultou perigo de vida? Não. O que leva a crer que todas essas lesões que ela sofreu foram lesões superficiais. Foram muitos cortes. Tem um corte extenso na região da cabeça da vítima. Ele é grande, o corte. E a deformidade permanente, ela decorre não apenas de uma limitação de movimento. Uma cicatriz, ela é uma deformidade permanente. Houve lesão no tecido, houve ruptura de musculatura, houve sangramento abundante. E essa deformidade permanente está respondida no item 7º. Houve uma deformidade permanente. E vejam, o que eu quero com isso não é justificar o comportamento que ela teve, mas tão somente impor a ela uma condenação respectiva à conduta que ela praticou. Num primeiro momento pode ser até esdrúxulo dizer que a intenção dela não era de matar com tantas lesões. Mas vejam, nenhuma das lesões que ela causou na vítima foi numa região vital. Foram lesões superficiais, típicas de quem está com raiva, de quem está ferida, de quem está magoada. Eram lesões pontuais. Se fosse lesão para matar, a natureza, a característica e a sede das lesões seria diferente, porque quem quer matar não corta. Quem quer matar, muito bem. Fura, perfura, lacera em região vital. Pescoço, coração, região abdominal. Existem técnicas para isso até. Mas vejam, o comportamento da acusada hoje, tipicamente, é o comportamento de quem estava magoado, de quem descobriu ser traída. E pelo que ela conta, era por uma pessoa próxima, até ele era vizinho, que certa vez ela estava sentada na frente da casa da mãe da vítima, quando ela chega já esbravejando, brigando, e ela relatou que estava sentada a acusada, mãe da vítima, e do outro lado estava o vizinho, o Ivanilson, o atual companheiro da vítima. Diante de tais fatos, senhores jurados, senhora jurada, sem querer me alongar muito, o que eu quero, o que eu espero, na verdade, que Vossas Excelências entendam, que
Houve sim materialidade, o primeiro quesito é sobre materialidade. Foram causadas lesões na vítima, é óbvio que foram, o laudo comprova isso. O segundo quesito será sobre autoria. Foi a dona Ellen que causou as lesões? Óbvio que foi ela admitiu ter sido ela. Vossas Excelências absolvem a dona Ellen? Pode levantar a cabeça, dona Ellen, não tenha vergonha. Já passou o momento de ter vergonha. Vossas Excelências absolvem a dona Ellen da conduta que ela praticou? Não. Impõe-se a ela uma condenação, mas uma condenação adequada. E a adequação a gente faz agora no quarto quesito. Deu a dona Ellen início à execução de um crime que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade? Não. Ela não quis matar. A intenção dela foi a de lesionar. Foram cortes longos, longitudinais, não incisivos, verticais. Acredito que assim, votando nos quesitos, Vossas Excelências farão a melhor justiça que se espera. E darão a ela a condenação equivalente à conduta que ela praticou. O número de lesões impressiona, sem dúvida, mas nós precisamos ver também as consequências dessas lesões. Ela mesma falou, a vítima, que foi apresentada num dia no hospital, no dia seguinte ela já havia sido liberada. Sinal que realmente o laudo aponta a verdade. Não houve nenhuma complicação, não houve risco de vida, foram muitos cortes, nenhum em região vital. Espero que Vossas Excelências tenham sim a capacidade de se indignar com um comportamento dessa natureza. Ela se arrepende do que fez. Ela está aqui de peito aberto para receber a condenação dela, que certamente ela já sabe que ela vai ser condenada. Mas nós precisamos condená-la na melhor justiça que lhe cabe. E eu entendo que essa seja a melhor pena adequada ao fato que ela efetivamente praticou. Diante de tais fatos, encerro a minha peroração, devolvo a palavra à presidência. Após a manifestação da acusação, eu consulto o senhor jurado se alguém precisa de atendimento. Se não precisar, se precisar, eu vou suspender por 5 minutos. Se não precisar, a gente repassa já a palavra à Defensoria Pública. Podemos prosseguir? Então, muito bem. Aproveito a oportunidade para registrar a presença do digníssimo advogado, Dr. Carlos Figueiredo, militante aqui no Foro Criminal, advogado criminalista, já há quase meio século, Dr. Carlos Figueiredo. Muito bem. Dando sequência, concedo a palavra ao nobre defensor público, Dr. Domingos Lopes Pereira, pelo tempo de 1h30. Doutor Domingos, Vossa Excelência tem a palavra em nome da Defensoria Pública do Estado do Pará, 1h30. São precisamente 11 horas, pontualmente, doutor Domingos. Excelentíssimo senhor doutor Edmar Silva Pereira, mais uma vez, Excelência, uma satisfação renovada poder estar aqui na tribuna dessa sessão de júri, presidida por Vossa Excelência, pessoa escorreita, dedicada, e que fez da magistratura o seu ministério, o seu mistério, e tem feito com dedicação e apreço. Parabéns ao senhor pela escolha e por sua dedicação. Sua Excelência, Dr. Gerson Daniel Silva da Silveira, né? O Dr. Gerson, ele me disse uma coisa que eu fiquei assim encabulado. A cada período de tempo tem uma safra de jurisconsultos, de pessoas que operam o direito, e vem com uma perspectiva, uma projeção social diferente, eu diria enriquecida. O Dr. Daniel, ele faz parte dessa safra de juristas que deram um passo além da legalidade e transformaram o ambiente do júri em um ambiente humano, um ambiente de debate de ideias. E isso é importante. De perspectivas e de projeções sobre o que se contém nos autos. Mas não apenas isso. No meu entendimento, ele vai mais além, né, para resgatar a dignidade do ser humano. E isso é importante que todos nós tenhamos, porque o ser humano tem importância, tem valor, tem esperança. Doutor, eu estava
lendo algumas reportagens que diz que a taxa de natalidade, ano a ano, vem diminuindo, reduzindo. E daqui a alguns tempos, aquelas pessoas que vão se aposentar vão ser difíceis de encontrar respaldo para usufruir da aposentadoria, porque a nossa juventude vai diminuindo e a pirâmide vai inverter. Hoje a base é de jovens, mas a tendência é que ela se inverta daqui a mais ou menos uns 30 anos. E o que acontece? Eu percebo a negligência do Estado brasileiro com relação ao nosso público jovem, ao nosso público que está em fase produtiva, porque ou essas pessoas, a nossa juventude está envolvida com atividades ilícitas, ou está presa, e a gente tem que sustentar. E nós precisamos dar um sentido de vida para essas pessoas, para que depois esse suporte que nós introjetamos na mente dessa juventude, nós possamos colher mais adiante. Mas, infelizmente, a perspectiva é outra. A perspectiva, infelizmente, é o punitivismo, é a lei penal do inimigo. O que eu posso fazer para prejudicar ainda mais a pessoa que veio aqui por causa de um erro? E todos nós cometemos erros. Só que alguns erros a gente consegue contornar, outros nem tanto. E eu quero agradecer muito ao fato de estar lidando, digladiando juridicamente com uma pessoa do porte do Dr. Gerson, uma pessoa escorreita, serena e proba. Parabéns à Sua Excelência. Cumprimentar aqui a cada servidor, cada servidora que nos ajudou para que nós pudéssemos estar com esse processo pronto para julgamento. Cada membro da corporação militar que nos ajuda para que nós tenhamos uma sessão tranquila, em paz, em sossego. Ao público aqui presente, apesar de reduzido, seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Público externo e especialmente ao senhor e à senhora que veio nos ajudar a fazer o julgamento dessa causa. A dona Cláudia, a dona Antônia, o seu Maurício, Eliomar, Maria de Nazaré, Carla, Dorival. Cada um dos senhores, o nosso desejo de que nós tenhamos aqui uma sessão de justiça e legalidade. Eu não vou me demorar muito, porque o promotor de justiça já inclusive falou o que eu iria aqui falar, mas vou apontar apenas na lei o que ele disse. Segundo o que estabelece o artigo 15 do Código Penal, que diz assim: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Eu queria muito ver a aplicação desse dispositivo legal nas nossas sessões com mais frequência, mas infelizmente tem alguns operadores do direito que não entendem assim. Que apesar do dispositivo ser claro, objetivo, não deixar nenhuma margem de dúvidas, ainda assim muitas pessoas são condenadas de uma forma, eu entendo, demasiada, exagerada. Essa gana por punir o ser humano de uma forma exagerada começou aqui no Brasil no ano de 1990, no governo Fernando Henrique Cardoso, quando foi feita aquela lei dos crimes hediondos. Tinha muito sequestro naquele tempo. Então eles inventaram essa lei, tentando piorar alguns tipos de tratamento, de tratamento prisional para certos tipos de crime, imaginando que, ao piorar a situação penal e processual penal, as pessoas iriam arrefecer e desistir da prática criminosa. E de lá para cá, a lei dos crimes hediondos foi aprovada e a cada período de tempo ela é piorada, colocado mais tipo penal e a violência não para. Por quê? Porque se eu pretendo fazer um trabalho de prevenção, eu não posso trabalhar sobre o erro, eu preciso
trabalhar antes do erro acontecer. A última reforma que teve, passou-se de 30 para 40 anos o período máximo de pena, de cumprimento de pena que a pessoa pode cumprir aqui no Brasil. Aumentou 10 anos. Mas ainda com esse aumento de pena, eu não senti que houve mudança no ambiente social. E não houve. E não vai haver. Não vai haver. Porque é muito cômodo você chegar com teu aluno, teu filho, e ele errou e você não gostou, e aplicar um castigo, uma disciplina, sem primeiro ter municiado essa pessoa com as informações e os elementos que ele precisaria ter para poder se portar. É mais ou menos assim, eu chego numa sala de aula de alunos do ensino médio e dou uma fórmula matemática que até os doutores têm dificuldade para elucidar e resolver, e vão querer exigir dessas pessoas aquilo que elas não foram habilitadas, elas não foram ensinadas, não foram instruídas. E aí fica muito fácil eu cobrar os erros de uma pessoa sem ter munido essa pessoa de elementos mínimos, basilares, para que ela pudesse se portar. E um desses elementos mínimos, eu entendo, que é condições assim mínimas de vida, né? Um salário decente, instrução decente. Nesse aspecto, os países nórdicos, eles são um exemplo. Educação de primeira qualidade, né? Investimento no ser humano de forma bem acentuada, e os resultados são colhidos por essas pessoas que decidiram fazer do trato público algo humano. Então existem alguns países nórdicos que a pessoa, também no Japão, isso aí existe no Japão, a pessoa pega o filho dele de 5 anos de idade, coloca no ônibus, vai trabalhar e a criança dele vai no ônibus e volta, e a pessoa se sente segura. Parece que não é a Albânia, não. É um país mais ou menos assim, mas eu acho que não é a Albânia. Que um turista estava passando lá, brasileiro, e disse, olha, uma coisa que eu achei aqui impressionante. Crianças saindo da escola e andando sozinha para sua casa. Eu achei isso um absurdo. E os pais não têm nenhum tipo de medo, de receio de deixar suas crianças assim. A gente deveria aprender com essas pessoas. Mas, infelizmente, o que nós temos para o nosso consumo hoje de cotas sociais é fruto da decisão que nós tomamos ao eleger os nossos representantes. Pense muito bem nisso antes de fazer o seu voto, porque é a sociedade que vai pagar o preço da sua decisão. Então diz aqui o artigo 15 do Código Penal que o agente que voluntariamente desiste, ou seja, ninguém tomou a arma branca das mãos da dona Ellen. Então, ela desistiu. Ela disse que foi uma pessoa que disse, olha, pensa bem o que tu está falando, deixa disso. Uma vizinha falou alguma coisa para ela. Falou, mas não constrangeu, não obrigou. Ninguém chegou lá com um pedaço de pau e tirou a faca da mão dela. Ela desistiu voluntariamente. E essa desistência, né, voluntária que a pessoa tem, o legislador, ele premia as pessoas. É uma sanção premial. Desista, porque se você desistir, você vai ser recompensado. E é isso que diz o artigo 15 do Código Penal. Algumas coisas que eu notei aqui, né, especialmente a respeito desse laudo, mas o promotor de justiça falou, eu tentei entender essa deformidade, né? Leu aqui o digno promotor que, de fato, tem aqui as lesões, não tem como esconder. A ação, entretanto, é cortante e pérfuro-cortante, não tem ação contundente, ou seja, não teve barra de ferro no entendimento. Se bem que ela disse, olha, tinha uma barra de ferro lá, mas era uma barra de ferro oca. Não foi registrado isso aqui. E outra coisa que eu divergi foi na questão da deformidade permanente, que eu teria que impugnar esse laudo aqui. Eu fico me imaginando como é que uma pessoa
sofre lesões no dia anterior e no dia seguinte vai para o médico e ele diz, olha, a deformidade é permanente. Eu não entendi. Mas aí foi dito pelo promotor que se trata das cicatrizes, né? Então, é isso aí. A defesa verbera em favor da dona Ellen, o mesmo argumento que foi apresentado pelo Ministério Público. Tá? Então, nós vamos agora passar a votação. São 4 votos que vão ser apresentados, né? 4 possibilidades de o senhor e a senhora manifestar o seu juízo de valor em relação a esses fatos. A primeira pergunta que o juiz vai fazer é sobre materialidade. E a materialidade está aqui, olha. Não tem como eu dizer que não existe materialidade. Esse laudo, que está aí na mão de cada um dos senhores e senhoras, diz que tem materialidade, sim, de um crime de lesão corporal. Tá? A segunda pergunta que o juiz vai fazer é quem é o autor das lesões que são descritas aqui nesse laudo. E a dona Ellen disse, sou eu. Então eu não tenho muito o que argumentar aqui. O primeiro voto é sim, materialidade. O voto seguinte, que é o de número 2, também é sim, porque ela assumiu a autoria. Então vem o terceiro voto, que é o jurado absolve. E nesse jurado absolve, são várias coisas que são ditas, incorporadas dentro o jurado absolve. Inclusive, poderia ser dito assim, o jurado perdoa. O jurado perdoa, poderia ser dito. O jurado absolve, o jurado perdoa, a mesma coisa. Então, a depender do que passou no coração do senhor e da senhora, não, eu vou perdoar. Mas não é a hora outra que deveria perdoar? Pois é, a lei botou na sua caneta, né, nas suas mãos, o direito de perdoar. O juiz de direito não tem essa prerrogativa, mas o senhor e a senhora têm e pode perdoar. O quarto voto é a questão da desclassificação do ilícito para lesão corporal. Aí aqui vai dar lesão corporal grave, por causa dessa lesão permanente. Tá? E é isso. E agora vamos votar e tenhamos uma boa votação. Doutor, eu estou satisfeito e devolvo a palavra à Sua Excelência. Obrigado, doutor Domingos Pereira. Após a manifestação da Defensoria Pública, eu consulto o Ministério Público, o doutor Gerson Silveira, se vai usar da faculdade da réplica. Não, Excelência. Considerando a manifestação do nobre promotor de justiça, eu consulto os senhores e as senhoras juradas se estão aptos a julgar ou precisam de mais esclarecimentos. Todos aptos a julgar, passamos então à leitura dos quesitos. Helen Vânia foi condenada a 8 anos de prisão, em regime fechado, por ter causado ferimentos gravíssimos na ex-companheira. O júri entendeu que ela não tentou matar, mas sim agiu com extrema violência após o fim do relacionamento. Como confessou o que fez e respondeu ao processo em liberdade, ela poderá recorrer da decisão também em liberdade. A Justiça também decidiu que, por ser pobre, ela não vai precisar pagar custas do processo. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!